Farmácia Bioquímica Industrial pela Universidade Federal de Pernambuco, em 82, mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco, em 87, doutorado em Engenharia Farmacêutica e Biofarmácia, Université José Fourier, Grenoble. Ele é professor assistente das disciplinas de Biofarmácia, Farmacotécnica e Cosmetologia da Faculdade de Farmácia da Université de Marseille, França. Foi em 1990 e 1992, que foi, eu acho que foi esse período aí que eu o conheci. Então, ele já era professor, o bicho é o cão chupando manga. Professor convidado da Faculdade de Farmácia de Clermont-Ferrand, Université d'Auvergne, França, membro da Association de Pharmacie Galénique Industrielle, APGI, França, 1990-1993, vice-coordenador e, posteriormente, coordenador do Centro de Pesquisa Clínica do IMIP, coordenador do curso de mestrado em farmácia, implantou o doutorado, passando a coordenador do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, membro permanente e fundador do Comitê de Ética e Pesquisa do CCS, o FPE, foi membro do Conselho Superior da FACEP, do Conselho Curador da FAD, foi membro da Comissão de Avaliação dos Cursos de Graduação em Farmácia, membro da Comissão de Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação da CAPES, membro do Conselho Departamental do CCS, presidente do Conselho Regional de Farmácia, diretor técnico industrial do LAFEP, membro da comissão diretora do Departamento de Ciências Farmacêuticas, atualmente é professor titular no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Farmacêutico e Cosmético. Davi, se tiver alguma coisa que você queira consertar aí, você pode dizer. Não, eu acho que tem demais, né? É muita coisa que eu nem sabia. Mas pode ter. Está pior do que epitáfio. Diz que quando o cara lê o epitáfio, se o cara voltar à vida, ele diz, não, eu não sabia disso. Rapaz, no meu epitáfio, eu quero que bote pouca coisa, viu? Não bote muita coisa, não. O pessoal levar um tempo, pelo menos, rezando por mim. Basta colocar, tentei. Tentei. Infelizmente, não consegui. O sistema funciona da seguinte maneira, Davi. Você tem 1 hora, mais ou menos, para você fazer a sua palestra, e depois a gente tem mais ou menos 1 hora para fazer perguntas e para conversar um pouco com os alunos e com os convidados que vêm. Se você tiver convidados também, é só entregar para eles o link que está aí, que eu mandei para você, que eles entram. A gente não abre muito, não, porque às vezes entra um hacker e fazem miséria aqui, né? Mas acho que já faz na 4ª vez que fizeram isso, mas a gente conseguiu sair por conta de Joaci. Então, fique à vontade e pode começar. Quando for uns 5 minutos próximo do fim, eu aviso a você, tá bom? Tá, então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já ver se está tudo ok, tá? Essa parte é com o meu amigo Joaci, porque eu não entendo nada disso aí, viu? E não é bom entender também, não. Também não entendo, não. Eu estou com 5 assistentes aqui em volta. Isso é que é bom. Tá bom. Vou testar aqui. Fique à vontade, viu? Eu vou fechar o microfone para não. Tá. Okay. Sim. Deixa eu fechar. Sim. Vai lá, próximo. Aqui.
Muito bem. Esse negócio. Joaci, orienta aí, Davi, por favor. Ah, maravilha. Pronto, entrou Davi, está perfeito. Já podemos ver a tela cheia. Você está com o som desligado, viu? Desligado? Ligue o seu microfone. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ligue o Não tá microfone. ligado. Eu liguei. Tá, Você a não gente está tá ouvindo? conseguindo escutar. O Joaci falou que está ouvindo. E aí? Tá mal, por enquanto. E aí, estão ouvindo? Sim, professor. O pessoal que Então, tá mandando joinha dizendo que tá escutando, o professor tá na tela cheia, ele não tá vendo as mensagens de vocês, não. Sim, professor, estamos lhe ouvindo. tá. Então, eu estou aqui pronto, à disposição, quando for para começar. Está desligado. Eu vou mandar mensagem pro Tá. professor Raul na internet. Eu acho que foi internet ou dele que desligou. E é isso. Professor Raul, o senhor consegue escutar a gente? Eu acho que ele não está conseguindo. Pode ser a internet dele. E do Zap, está conseguindo falar com ele? Eu acho que Raul, ele está com o microfone desligado, mas será que ele não está me ouvindo? Raul, onde tu tá, Raul? Estou aqui no aguardo. Eu falei com o professor Raul, ele vai sair e voltar da chamada, porque poderia ser a Bom, internet. ok, eu aguardo. O problema era eu, Davi. Mas já estou ouvindo, viu? Pode mandar ver. Graças a Deus. Pensei que você tinha saído para tomar vinho. Não, toma aqui mesmo, rapaz. Ok. Posso começar? Pode, manda ver. Bom, então, boa tarde a todos. Agradecer a Raul pelo convite, pelas palavras mais do que gentis, e agradecer aos que estão presentes, né, nessa véspera de São João. Eu, na realidade, vou começar. Deixa eu ver que não está ainda, não está passando. Só um minuto.
Ok. Então, eu vou começar. Raul já apresentou, né? Para quem entrou agora, eu sou o Davi Santana e estou como coordenador de um núcleo que nós criamos há um certo tempo, e é o Nudifac, né? Que está aí, então tem as mídias e os contatos, os sites do Nudifac, que é esse núcleo de desenvolvimento farmacêutico cosmético. Então, vou fazer uma apresentação rápida, mas não deixa de ser mostrar um pouco a linha do tempo do que a gente faz. Então, nós somos um grupo bastante pequeno, somos 3 professores. Durante uma década era apenas eu, depois vieram a professora Leila Bastos e o professor Danilo Bedó, hoje bem especializados, cada um numa das áreas que o Nudifac. Aqui é só uma visão do que é o nosso laboratório hoje, né? Do lado esquerdo, a gente tem a parte de bioensaios, principalmente aqui, onde está a seta, onde a gente trabalha com várias metodologias em vivo, aliás, in vitro e ex vivo, dentro da cadeia de desenvolvimento de produtos, principalmente produtos dermocosméticos, ou seja, medicamentos e cosméticos de uma forma geral. Do lado direito, e aqui embaixo, e aqui também do lado direito embaixo, você tem a parte analítica do laboratório, que é uma parte muito robusta, essencial para fazer todos esses outros trabalhos, porque é a parte de qualitativa, né, de análise qualitativa e quantitativa de tudo que a gente trabalha dentro do laboratório. Então, desde estudos farmacocinéticos, a estudos de imagem de segurança, a screening farmacotécnico, tudo é preciso. Essa parte analítica, quem comanda é o professor Danilo, e a parte de bioensaios, a professora Leila. Eu vou falar mais um pouco disso, mas eu quero ir rápido para a gente não perder tempo. Então, a linha do tempo aqui do nosso laboratório, ela começa em 1999, né? Começou no mesmo ano que a Anvisa também começou, e em 2004 a gente já consegue uma certificação, né, junto à Anvisa para boas práticas de biodisponibilidade e bioequivalência, que eu vou falar um pouquinho sobre isso aí no meio, e a gente consegue participar da implantação da primeira fase de medicamento genérico no país, né? E não é uma coisa muito simples, já tinha sido feita em vários lugares, mas implementar não foi fácil. De qualquer forma, o laboratório participou, e eu, particularmente, participei da preparação e produção desse guia que vocês estão vendo aí, que é um guia de boas práticas em biodisponibilidade e bioequivalência. A partir daí, a gente trabalhou e tentou consolidar o laboratório, e houve aí o começo das grandes parcerias com a indústria, que é o que a gente sempre trabalhou mais, foi com as indústrias e as agências regulatórias, tanto aqui no Brasil como fora. Então, eu tenho muito carinho por esse produto que está aí, é um produto que a gente desenvolveu nessa época aqui, foi uma dissertação de mestrado da então pós-graduanda, que agora é a professora Leila, e que a gente transferiu para o Hebron, e até hoje ele está no mercado com boa aceitação, e hoje constitui uma linha. Então, a gente começou, fez de A a Z a parte de desenvolvimento, que a gente pode chamar de farmacotécnico ou biofarmacotécnico, depois os ensaios clínicos foram feitos no IMIP, e aí a indústria já assumindo essa parte, que é uma parte mais cara. Depois, em 2013, nós tivemos assim a sorte, vamos dizer, de aprovar um grande projeto, né, um termo de convênio no Ministério da Saúde, que fez com que a gente ampliasse dentro do PAC Saúde, no programa de ampliação e modernização de laboratórios, a gente conseguiu um bom investimento que a gente ampliou, modernizou e trouxe novos equipamentos para o laboratório. Em 2016, a gente, a partir desses novos
equipamentos e novos trabalhos que a gente fez, a gente passou a ser membro da Rede Nacional de Métodos Alternativos. Hoje é uma coisa vital no mundo todo para alavancar os avanços, digamos, na área de medicamentos e de cosméticos. Eu vou falar um pouco rapidinho lá na frente. Logo em 2018, a gente participou, até as últimas prestações de contas acho que foram de 2023, mas entrou para 2024, que foi da Rede Nacional Norte-Nordeste, né, de fitomedicamentos, onde a sede era coordenada aqui pelo professor Marcelo Sobral, da Universidade Federal da Paraíba. Em 2021, a gente solicitou uma habilitação, uma acreditação na Anvisa que nós não tínhamos, que é chamada de equivalência farmacêutica, e depois renovamos a de biodisponibilidade e bioequivalência que a gente teve aqui no começo, e em 2023, ambas foram colocadas no Diário Oficial, ou seja, nós fomos acreditados. E em 2024, a gente participa da formulação do Manual de Boas Práticas em Testes de Branqueamento, tal qual esse primeiro manual aqui, que constituiu a implementação de medicamentos genéricos. Agora, um dos grandes desafios é a regulamentação dos produtos tópicos, né, no Brasil, os produtos genéricos, mas também os produtos novos. Mas, no tocante aos produtos genéricos, esse Manual de Boas Práticas é uma cartilha para você fazer esses testes que eu vou falar rapidinho aí na frente, porque ele faz parte dessa evolução. Tem hora que, não sei se é a internet, tem hora que eu tento passar e não consigo. Agora. Ok. Rapidamente, isso aí é a estrutura do Centro de Pesquisa Clínica do IMIP, que nós ajudamos a pensar, desenvolver e implantar junto com o pessoal do IMIP, e é onde a gente realiza a etapa clínica, porque a Anvisa acreditou esse espaço, ou seja, inspecionou, e ele, aqui em Pernambuco, foi que a gente conseguiu para que pudesse ser reconhecido pela Anvisa. Então, é lá que a gente faz. Isso aí é uma visão da parte da etapa clínica oral, lá nesse Centro de Pesquisa Clínica. E os primeiros ensaios clínicos feitos nesse centro, que pertence à Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, foram feitos com os produtos que nós estávamos analisando para as indústrias farmacêuticas do Brasil todo, para se tornarem genéricas. Então, a etapa clínica desses estudos foram feitas aqui, analítica e estatística, no NUDIF. Aqui é só para dar uma ideia, não estão todos, mas da maioria dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, que até hoje, né, a gente consegue trabalhar, tanto os nossos parceiros aqui de Pernambuco, como o Hebron, Lafep e outros, como parceiros nacionais e internacionais dentro da agência, de agências regulatórias, dentro da indústria e de universidade. Aí é digamos assim, o presente do futuro, né? As perspectivas. Então, em 2025, a gente conseguiu manter essas habilitações, porque precisa renová-las anualmente, às vezes bianualmente, e as perspectivas é que entre 2026 e 2028 a gente consiga as boas práticas de laboratório, é uma coisa muito importante para os laboratórios, não só para a sua sustentabilidade, né, para poder prestar serviços realmente com certificado regulatório para a indústria, centro de pesquisa, né, que demanda essas certificações. Então, nós temos 2 projetos aprovados e alguma coisa já encaminhada para a gente ter uma consultoria de qualidade para a gente implantar essa certificação. E, ao mesmo tempo, até 2028, a gente espera se tornar um Centro Nacional de Referência em Métodos Alternativos, que é também chamado de NAMES, New Approach Methodology, né, porque isso expandiu mais, e
A gente espera até 2030 ser um centro regional de referência para triagem neonatal ampliada, principalmente porque a gente domina já há algum tempo o teste do pezinho, né? Que é um teste realizado e que consegue identificar em torno de 40, e hoje com os novos softwares, 50 a 60 malformações. Então, é uma coisa que a gente persegue, já tem trabalho junto com o BNDI, uma certificação internacional disso aí, recebemos um diploma, vários trabalhos, nós temos uma expertise nisso aí. E, até 2032, ser um centro nacional de referência para a monitorização terapêutica de fármaco, porque, principalmente, o professor Danilo, ele vem trabalhando muito com isso, e se essa monitorização, o MTF, o DTM, TDM, como quer que chame, esse acompanhamento já era importante para os medicamentos tradicionais, hoje eles são vitais para desenvolvimento e controle de produtos mais avançados, como os produtos biológicos. Então, é isso. Aqui está a outra parte do IMIP, que hoje a gente trabalha, e que foi também credenciada pela Anvisa, mas para a parte de avaliação de biodisponibilidade e bioequivalência de produtos tópicos, a outra que eu mostrei foi oral. Esse aparelho aqui que vocês estão vendo é o aparelho principal para fazer esses estudos para produtos tópicos, porque ele começa a implantação do genérico pelos corticoides, e por isso que o teste se chama de branqueamento, porque o corticoide, quando aplicado, ele provoca uma vasoconstricção, e esse equipamento é um cronômetro, não é cronômetro de tempo, é cronômetro, é de cor, de medir esse halo, e através, é um teste farmacodinâmico, desse halo você poder diferenciar a ação de um produto, teste em relação a um produto referência. Ok. Como eu falei, então, já terminando essa apresentação, nós sempre interagimos, isso é a feição do nosso laboratório, sempre com agência, sempre com indústria. Então, aqui é só mostrando coisas recentes que a gente fez para aprender, mas também colaborar com a indústria e com a Anvisa, por encontros feitos e patrocinados pelo Nudifac, onde a gente trouxe o professor Isadora Kampfer, da África do Sul. Depois a gente foi convidado e foi lá aprender um pouquinho também, agora recentemente. É uma autoridade mundial e foi quem conduziu praticamente a implantação de todo o genérico tópico na África do Sul. A doutora Kellen Soares é a responsável por essa área na Anvisa, e a professora Leila, quem está à frente diretamente desse assunto. Aqui, depois desses encontros que a gente fez houveram outros, com outros especialistas internacionais, a gente promoveu aqui na universidade, no NUTS, no Hospital das Clínicas, um encontro com as indústrias farmacêuticas, com a Anvisa, com o Sindusfarma, o Sindicato da Indústria Farmacêutica, e vários outros laboratórios que fazem a mesma coisa que a gente, só que são laboratórios privados. Aqui é o que a gente hoje trabalha, dentro de um desenho que é harmonizado internacionalmente para desenvolvimento de produtos e para teste de medicamentos genéricos. Como vocês estão vendo aqui, dividido num desenho in vitro e um desenho in vivo. No desenho in vitro, são todos os testes utilizando células de difusão que mimetizam a pele com compartimento receptor indulador, e, nesse caso aqui, com a membrana artificial. Então, é o que se chama de IVRT, que é fundamental para você fazer screening de medicamentos tópicos ou de cosméticos, para você realmente otimizar. É um teste de performance mais ou menos, ou seja, lá no início. Depois você tem os estudos feitos em pele, e esses aí, sim, já são estudos realmente de performance, só que ex vivo, porque você utiliza membrana biológica, ou seja, pode ser animal ou humana. E depois o in vivo,
onde a gente tem trabalhado muito com a dermatofarmacocinética, através do tape strip, como está aqui, ou seja, você faz uma curva cinética como se fosse oral, só que na pele, usando o tape strip e fazendo uma cinética do fármaco no extrato córneo, e também o ensaio farmacodinâmico, que eu já falei, que aqui está um exemplo, né, com exalos que são estudados. Microdiálise é outra coisa que está dentro desse approach internacional, mas que tem sido deixado de lado e mesmo no laboratório a gente não conseguiu muito sucesso com ele. Vou passar mais rápido. Então, aí é o teste que nós somos há muito tempo, tem mais de 20 anos que a gente trabalha com o IVPT, era apenas permeação cutânea, hoje é In Vitro Permeation Test, é um teste validado, o SCD, que é o 428, utilizado internacionalmente como padrão, e a gente usa pele animal, como pele de porco, pele de rato, por exemplo, trabalhamos também com mucosas, várias mucosas, como a mucosa jugal, suína ou bucal, a mucosa suína vaginal e a mucosa também suína esofagiana. Depois, o que temos trabalhado muito mais, junto com a indústria, é utilizando pele humana, e no nosso caso a gente tem a chance e tem um acordo com o centro, o serviço de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas. Lá fora, ou seja, na Europa, por exemplo, eles trabalham mais com o cadáver, por causa dos problemas que eles têm burocráticos e outros, fica mais difícil obter a pele com a gente. Isso aqui é a fotografia da pele, como ela vem, depois como ela fica, como ela é tratada. E, por fim, a gente tem trabalhado muito com, esse é um grande avanço, né, dentro das metodologias alternativas para desenvolvimento de produtos, que é com as peles reconstruídas, são aquelas peles feitas em laboratórios, são modelos celulares, e que hoje a EpiSkin, né, essa pele dessa empresa EpiSkin, que é uma empresa dentro do grupo L'Oréal, é a dona, né, é quem está mais à frente desse tipo de suporte biológico, e que nós, hoje, é um grande parceiro, a gente tem trabalhado muito com eles para validar determinados ensaios, melhorando cada vez mais essa pele reconstruída. Então, ok, chega de propaganda, espero que tenha sido rápido, e vamos ao tema. Então, eu quero confessar para todos vocês, e para Raul, que é muito mais fácil eu falar do que eu falei ainda agora, porque é o dia a dia e é o cotidiano. Então, a minha preocupação, mas é uma preocupação gostosa, essa provocação foi muito boa, reli muita coisa, mas a minha preocupação era como apresentar isso dentro de um programa de neuro e de ciência do comportamento. Então, tentar ser o mais inteligível possível e condensar uma coisa muito grande, que é falar de avanços epistemológicos na área de medicamento. Ela só mostrando a linha do tempo do Nudifar, a gente já se insere, de uma certa forma, nisso aí. Hein? Eu pensei e tentei um modelo aqui, eu espero que ele atenda. Pois não, Raul? Raul, levantou a mão, quer falar? Não, é o seguinte, quando chega um certo tempo da nossa palestra, aí as pessoas levantam a mão numa fila para depois perguntar. Não se preocupe com a mãozinha, não, pode continuar. Bom. Para ter uma ordem, sabe? Porque ninguém, Okay. no fim, a gente não sabe quem foi que levantou primeiro ou não, entendeu? É isso. Tudo bem, tudo bem. Então, continuando, hoje, se a gente for falar de avanços epistemológicos, de uma certa forma, você fala da história, né? Dos conhecimentos acumulados, mas falar de história, às vezes, principalmente na aula à distância, e mesmo presencial, às vezes é enfadonho, e
Eu peguei esse quadro do professor e doutor Lauro Moreto, uma pessoa que se dedicou muito à academia e à indústria, hoje é presidente da Associação Brasileira de Farmácia, onde ele resume tudo isso. E eu não vou me deter em fatos históricos, apenas como história. Eu prefiro, na sequência, trazer o olhar técnico, juntando esses avanços, essas quebras de paradigma, essas transições epistemológicas. Talvez fique mais interessante. Então, mas só trazendo aqui, durante muito tempo, e até o século XVI, XVII, a gente falava só de remédios, produtos naturais. E é normal, porque tudo veio lá da etnobotânica, dos alquimistas, etc. Mas medicamento é uma outra passagem, é um outro momento, e realmente é um corte no que era da antiguidade do começo do século XVI, XVII, já entrando essa mudança, e depois a gente realmente fala de medicamento. E eu trago aqui, dentro desse quadro, a síntese química, como uma grande mudança na evolução e nos avanços na área de medicamentos, porque é aqui que começa a síntese química que vai produzir o primeiro medicamento sintético comercializado, que é a aspirina, e também, nesse mesmo período, a penicilina, né, os antibióticos, que vêm de uma biotecnologia, digamos, clássica, com os processos fermentativos. A biotecnologia moderna, ela traz essas outras coisas que a gente conhece hoje, inclusive os produtos celulares, biológicos, etc. Bom, mas é lógico que essa fase aqui foi muito impulsionada à luz da mudança industrial, né, daquela indústria 0.0 para a indústria 2.0, a cadeia de desenvolvimento de fármacos e da forma farmacêutica e de medicamentos acompanha isso. Existem inúmeras descobertas, fomentada principalmente por uma guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Então, muita coisa copiada da natureza e depois sintetizada em laboratório, sem anular que continuasse a ter os produtos de origem vegetal, os fitoterápicos, mas trazendo toda essa revolução da química. E aí, como eu falei, a transição de indústria 1.0 para 2.0 faz com que não só você tenha a síntese, mas você, dentro do modelo de Henry Ford, né, característico você sintetize em grandes quantidades, né? Você passa justamente a você ter bateladas, né? Uma quantidade considerável de síntese. É lógico, quando eu aumento isso, e quando eu tenho tantos novos fármacos chegando, algumas coisas começam a dar problema, alguns erros acontecem, eu chamaria mais de acidente, e aí, entre 1960 e 1970, as boas práticas de fabricação de medicamentos e a transformação no modelo de ensaios pré-clínicos e clínicos aconteceram. Isso necessário para garantir segurança e eficácia dos produtos medicamentosos, obviamente. Depois, em seguida, a farmacovigilância, que foi, e será fundamental, de várias formas, antes, para poder acompanhar minimamente como é esse medicamento no mercado, mas hoje vai reforçar com a telesaúde e a telemedicina os big data para essa nova indústria de 3.0 para 4.0, com muita simulação computacional, muito software, internet das coisas, inteligência artificial, que eu dou um toque no final, não entendo muito disso, mas é preciso falar,
mas eu irei falar com propriedade daquelas coisas que a gente trabalha no dia a dia e das coisas que eu estou vendo que é necessário e que já são realidade. Então, depois vem um salto importantíssimo, que é o modelo, o approach biofarmacêutico, por causa de alguns problemas que tiveram nesse caminho, e aí a biodisponibilidade e a bioequivalência, ela passa a ser obrigatória, seja para eu descobrir novos e lançar novos medicamentos, ou seja, sobretudo imperativo para produtos genéricos, né? Então, isso aqui foi muito importante, e o início dessa biotecnologia moderna, com a insulina recombinante, é um marco, sem dúvida, e, em seguida, nesse final do século XIX para o século XX, você tem a ampliação dessas técnicas de DNA recombinante, a bioequivalência cada vez mais em voga, novas formas de liberação com fármacos agora veiculados em sistemas nanoestruturados, né? Então, outros padrões aí surgem, internacionais, e que é seguido pelas agências reguladoras no mundo todo, e você tem, eu acho que alguns fatos importantes, um deles são os anticorpos monoclonais, interferões, etc. E depois, mais por final do século XX, começo do século XXI, a terapia gênica, que é realmente, na minha opinião, o avanço mais disruptivo e que muita gente sonhou lá atrás, e é o sonho, eu acho, de você ter um remédio, vamos chamar medicamento, ou de uma terapia para chamar de seu, chamar disso. É a revolução do medicamento à la carte. Então, as vacinas, também com toda a evolução, desde a antiguidade até hoje, impulsionado por outra guerra, que foi a pandemia, com as vacinas, com novas metodologias, RNA mensageiro, também faz parte desse momento atual. Então, para refrescar um pouco, se eu tiver, se quiser fazer qualquer pergunta, eu não sei como é que funciona, o Raul já disse, mas fiquem à vontade. Mas para dar uma refrescância, eu coloquei esses três, eu chamo de tiradas sensacionais, na minha opinião, que é a de Paracelso lá atrás, que todo mundo conhece muito bem, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Pensando em tudo que a gente hoje tem para falar isso, que ele não tinha, é realmente de uma sapiência muito grande. É coisa de um gênio e de um grande alquimista como ele foi. E depois, a tirada de Voltaire, né? Lá no Iluminismo, colocando e satirizando, né, tanto a medicina como a farmácia, a terapia, pelo pouco conhecimento que ainda era, na opinião dele, era insuficiente e era inaceitável que ainda tivesse um problema de morbidade e mortalidade naquele momento. Então, quando ele coloca essas frases, é simplesmente sensacional. Mas aí, por ser São João e por gostar muito de Acioli Neto, eu coloquei essa frase dele, né? A natureza não tem pressa, segue seu compasso, e inexoravelmente chega lá. E eu não sei como vocês vão entender isso aí, mas encaixou perfeitamente num monte de coisas que eu pensei preparando essa aula. E aí, para quem não conhece, eu sugiro que entrem lá e vejam a obra dessa pessoa. Viveu pouco tempo, 50 anos, e tem 15 anos mesmo que ele se dedicou, os últimos 15 anos da vida, à literatura e à composição, mas deixou como essa frase está na música Natureza das Coisas, e muita gente aí voa e gravou. Ok. Então, tentando dar um viés agora tecnológico associado a essa evolução, eu peguei uma coisa de umas aulas que eu dou quando eu vou dar introdução
a farmacotécnica, ou a biofarmacotécnica, e trouxe para cá, separando essa evolução epistemológica do medicamento em eras ou em fases. E a primeira fase dela, que a gente já falou há pouco, é botânica, e aonde realmente a visão era, digamos, de intuição, de empirismo puro, né? Empirismo puro, e de biomimetismo. Então, é onde começa os remédios, ou seja, não são medicamentos. Vou explicar essa diferença do ponto de vista técnico, muita gente já conhece, mas tem que colocar, em relação... o que remedia é um remédio, mas, no caso do medicamento, é necessário que ele seja um produto tecnicamente elaborado, né, com comprovação rigorosa de segurança e eficácia. Então, tudo pode remediar, né? Tudo, né? Mas não é um medicamento. E drogas ficou, durante muito tempo, não se chamava fármaco, não se chamava princípio ativo, não se chamava o que se chama hoje, que são os IFAs, que é esse ingrediente farmaceuticamente ativo. Isso veio tudo graças a essa mudança toda que veio da fase química do século XX, que eu já falei, e dessas novas formas farmacêuticas e sistema terapêutico, culminando agora com esses produtos da terapia gênica, ou seja, na medicina de precisão. Ok, mas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista técnico e científico, a mudança foi muito grande, mas eu tinha o princípio ativo, mas o paciente raramente recebe um princípio ativo, por N razões, mas, sobretudo, por questão de incompatibilidade, por questão de estabilidade dessas substâncias quando entra no organismo. Então, ele recebe o princípio ativo numa forma farmacêutica que veio desde o cachete, passou pelas cápsulas, pelas pílulas, e chega a realmente constituir um medicamento, um produto tecnologicamente elaborado, que é, na verdade, um sistema de liberação. Mas que até então, nessa primeira fase das pílulas, do cachete, do comprimido clássico, a gente não sabia direito qual era o local de ação, né? E isso muda a próxima fase. Então, outra coisa que a gente começa a descobrir é que a formulação, né, ou seja, o princípio ativo e seus excipientes inativos, eles podem afetar tanto o efeito como a segurança. E isso daí faz com que a gente comece a mudar e a avançar na evolução do medicamento. Então, a gente trabalhou durante muito tempo com esse gráfico clássico que vocês estão vendo aí, onde a gente queria o tempo todo olhar o medicamento, ou seja, do ponto de vista farmacêutico, ou seja, se ele estava tecnicamente bem feito, se era um comprimido, se estava na dureza ideal, se era um xarope, se tinha, ou uma emulsão, uma suspensão, se ela tinha a viscosidade ideal, mas, sobretudo, separadamente, eu olhava a parte farmacêutica e a parte terapêutica. A parte terapêutica era fazer com que esse cachete, essa pílula, esse comprimido, trouxesse o fármaco até essa faixa terapêutica que a gente conhece. Mas, rapidamente, a gente viu que vários fármacos novos, nessa ebulição da síntese e de outros produtos biológicos, vários fármacos, pelas essas formas farmacêuticas tradicionais, ele não conseguia se manter dentro da faixa terapêutica. Geralmente, os fármacos que aparecem são cada vez mais potentes, e quanto mais potente, maior variabilidade, podendo haver picos plasmáticos, podendo ele ficar em subterapia ou ir até a concentração tóxica. Então, esse é um fato importante para a nova transição, digamos assim, epistemológica dentro da linha dos medicamentos, que foi
um grande desafio no século XX, sobretudo, que é a transição das formas farmacêuticas clássicas, que eu acabei de falar, para os sistemas terapêuticos inteligentes, tá certo? E a transição culmina também, se junta à transição da indústria de 2.0 para 3.0. É lógico que uma fase dourada tem alguns percalços. Então, o acidente da talidomida, que vocês conhecem muito bem, fez com que houvesse toda uma reorganização para produzir sistemas cada vez mais inteligentes, cada vez mais capazes de garantir segurança e eficácia. Aí teve coisa muito boa nessa área, e vocês conhecem, né? Muito bem, o surgimento do... Né? Foi um marco, né, na questão da esquizofrenia. E houve um outro acidente que solidificou essa passagem, essa transformação para um pensamento biofarmacêutico, ou seja, sair do pensamento simplista para um olhar holístico do medicamento, que é o caso da fenitoína, né? Esse anticonvulsivante, bastante clássico, e que, lá por esses anos de 66, 67, 68, causou um surto, o surto da fenitoína, trouxe graves problemas para os pacientes tratados, e simplesmente porque o fabricante trocou um excipiente, ou seja, considerado uma substância inerte, farmacológico, que era o sulfato de cálcio, pela lactose. São dois excipientes, digamos assim, é como num bolo de qualquer, eu trocar o trigo A pelo trigo B. Mas a gente ainda não conhecia as diferenças na rota sintética perfeitamente, a questão dos polimorfismos das substâncias, uma série de coisas. A gente estava baseado só no gráfico que eu mostrei anteriormente. Então, isso fez com que a biofarmácia fosse impulsionada e hoje é mandatório, tanto para produtos novos como para produtos genéricos, os estudos de biodisponibilidade, que nada mais é do que você é um parâmetro, eu chamo um parâmetro farmacocinético indireto da qualidade terapêutica. Ou seja, na absoluta, eu faço uma relação entre um fármaco inserido num produto extravascular, né, curva cinética de um fármaco que você utilizou por via oral, por qualquer outra via, em relação ao que eu considero biodisponibilidade absoluta, que é essa mesma curva no tempo, ou esse mesmo gráfico das quantidades medidas quando aplicado por via endovenosa. Então, basicamente, é isso. Resumo, nós saímos, digamos, da alquimia até a biofarmácia, com todos esses ingredientes que a gente falou, e partimos de um remédio para um medicamento e depois para um sistema terapêutico. Esse olhar, e o olhar que se segue até antes da biofarmácia, a gente pode dizer que é um olhar mais reducionista, enquanto esse olhar biofarmacêutico é um olhar holístico, onde é impensável hoje se trabalhar, se pensar em princípio ativo, se pensar numa forma farmacêutica para esse princípio ativo, sem associar desde o começo a questão da patologia, a questão do local de administração e o sistema terapêutico. Então, é lógico que isso foge da abordagem homeopática, porque a abordagem homeopática ela segue outro caminho e não o caminho aqui de curantos contrários, né? Ou seja, base, né, de fechadura, chave fechadura, e de curva dose e resposta. A homeopatia são processos hahnemannianos diferentes, mas bastante utilizada e reconhecida na fitoterapia contemporânea, junto com as práticas integrativas. Então, os desafios do século XX foi justamente modular o intervalo de administração, a velocidade de liberação e duração do efeito,
diminuindo doses e, portanto, efeitos colaterais, e a liberação no fármaco, em alguns casos, próximo ou no sítio de ação, que dá origem aos produtos target, ou seja, a vetorização. Então, é essa abordagem até agora, é esse olhar que está aí representado do medicamento. Então, os desenvolvimentos agora dos sistemas terapêuticos, eles assumem uma importância vital e eles fazem com que mude completamente a terapia, a posologia, a esperança de vida. Várias coisas são impactadas por esses sistemas novos terapêuticos. Olha que esses sistemas novos terapêuticos, eles são frutos da engenharia farmacêutica, da ciência de materiais, do avanço das tecnologias analíticas, qualitativa e quantitativa, juntamente com o savoir-faire da tecnologia farmacêutica. Mas os fármacos continuaram a ser renovados em menor quantidade, fármacos com mais especificidade, porque, a partir daí, também começa, paralelamente, a obtenção de fármacos baseados no alvo terapêutico. Então, drogas potentes, ou mesmo drogas antigas que poderiam estar fora do mercado ou ser melhor utilizadas, foram reincorporadas à terapêutica graças a esse sistema. A formulação clássica continua a existir, sem nenhum problema, e nem tudo que está numa formulação clássica precisa ir para um sistema nanoestruturado, por exemplo. Às vezes é desperdício apenas, porque são fármacos de largo índice terapêutico, então não tem a menor necessidade. Mas esses dois enfoques, que são esses sistemas fisicoquímicos, que modulam a liberação juntamente com esses novos sistemas, utilizando uma tecnologia única, que são, por exemplo, o caso dos sistemas transdérmicos, das bombas osmóticas, eles vêm causar uma revolução completa na dosagem e na terapia. Então, eu consigo controlar a liberação porque eu saio das formas clássicas que seguem uma cinética de ordem 1 para sistemas terapêuticos que seguem uma cinética de ordem 0, ou seja, eu posso controlar durante bastante tempo a quantidade exata de liberação do fármaco no organismo. E aí, não ter sobressaltos, melhorar a adesão ao tratamento do paciente, diminuir efeitos terapêuticos e mesmo diminuir a quantidade de fármacos, de xenobióticos que chegam ao organismo. Então, essas bombas são muito importantes, como a de insulina e outras, que eu vou mostrar rapidamente aqui. E esses processos de liberação, muitos deles obedecem fenômenos físicos, como eu falei já, da bomba osmótica, que obedece à pressão osmótica e não a variações biológicas, né, como o pH, por exemplo, do meio, peristaltismo, etc. Então, eu tenho mesmo aqui uma previsão do perfil e níveis plasmáticos, uma posologia reduzida, uma resposta contínua e uma supressão desses chuntes plasmáticos. Um resumo do exemplo aqui esses primeiros sistemas transdérmicos que surgem por via percutânea e consegue ter uma ação de 24 horas na questão, por exemplo, da nitroglicerina usada, né, principalmente em angina do peito. Isso é uma revolução muito grande em vários sentidos. E depois os tratamentos contraceptivos, né, utilizando esse sistema transdérmico, que, diferentemente das outras formas, consegue manter uma segurança durante 4 a 7 dias, e, no caso dos implantes, anos. Então, aquele gráfico simples, que está representado aqui na linha vermelha, ele dá origem a vários outros, né, que a gente chama de liberação modificada, do tipo pulsátil, do tipo constante, como essa que a gente está vendo aqui, no caso de liberação sustentada ou controlada. Eu sei que meu tempo está ficando curto, eu vou adiantar. Então, esses primeiros medicamentos, eles acontecem por causa desses produtos da indústria de materiais,
que trazem polímeros chamados de matrizes hidrofílicos, lipídicos, plásticos, etc., que é capaz de incorporar princípios ativos de diferentes polaridades, seja lipofílicos ou hidrofílicos, de forma segura. E, ao longo do tempo, esse material ele vai liberando o fármaco que está ali e depois ele passa intacto e é expelido. E aí vem coisas sensacionais nessa época, e que dura até hoje, como, por exemplo, esses sistemas controlados pela pressão osmótica, como o caso, por exemplo, esse foi o primeiro deles, com a acetazolamida, mas hoje a gente tem o Adalat Oros, que é a sigla justamente dessa tecnologia osmótica, e o Concerta, né, o nifedipino, e o outro utilizado em tratamento de TDAH, que é o cloridrato de metilfenidato. Isso aqui é uma tecnologia fantástica, porque são comprimidos onde o fármaco está colocado no produto, mas você tem duas camadas, uma camada de excipientes, vamos dizer assim, onde esse comprimido, ele recebe um furo a laser bastante milimétrico, bastante controlado, e quando ele entra em contato com os líquidos digestivos e que a água começa a entrar, é o que a gente chama de um sistema push-pull, a pressão osmótica começa a aumentar e empurrar de forma controlada, ou seja, numa cinética de ordem zero, o fármaco para o exterior. Então, é algo realmente fantástico da engenharia farmacêutica. Depois, os sistemas mucoadesivos para ser utilizados tanto nas mucosas bucais como intestinal, por exemplo, e outras mucosas. E sistemas transdérmicos, que eu já falei, com a espessura que representa esse produto, ele consegue manter fármaco com segurança e com eficácia durante muito tempo no organismo. É uma verdadeira bomba, tanto o anterior como esse, ou seja, para eu conseguir isso, eu preciso ter uma quantidade 5, 6, 10 vezes maior do que a terapêutica. Então, imagine como é preciso que esses sistemas tenham um controle de qualidade de altíssimo nível. E depois vem os implantes. Então, esses são os primeiros, mas hoje a gente tem esses implantes. O mais utilizado hoje é esse à base do etonogestrel, e eu peguei essa figura porque você, com um implante desse, evita ter que se lembrar de tomar 1.095 pílulas. Isso é fantástico. E ele dura 5 anos, 3 a 5 anos. Aí tem os sistemas também oculares, para determinadas patologias ou determinados procedimentos, o colírio não responde da mesma forma. Você também tem os dispositivos de bombas vaginais, desde os mais antigos, como o DIU, aos anéis vaginais. E aí você tem a vetorização com a chegada dos lipossomos, das microesferas, ou seja, desses sistemas nano estruturados de várias gerações, que aí você consegue teleguiar agora seu fármaco. São produtos altamente inteligentes e seguros, e para determinadas patologias, como é o caso do câncer, você tem uma taxa de sucesso maior do que os tradicionais, porque você tem uma citioseletividade, uma vetorização no tratamento. Já abrir as portas para a medicina de precisão e a visão da terapia gênica. Aí são alguns dos exemplos desses vetores. Então, basicamente, os estudos biofarmacêuticos, eles garantem um desenvolvimento racional de formulações. Ele custa, em geral, hoje, em torno de 1 bilhão, um pouco mais, mas tem uma taxa de insucesso muito grande pela forma como ela é produzida, e com os produtos novos, principalmente ligado à IA e aos sistemas computacionais, tem se mostrado bastante reduzida. Então, finalmente, o que a gente tem nessa escala é uma mudança de paradigma nessas diferentes eras,
mudança de escalas, que não necessariamente é mudança de paradigma, mas que traz saltos econômicos e sociais, mas um crescimento enorme na complexidade, tanto das substâncias ativas como dos medicamentos. Graças a isso, a gente vê que a passagem faz com que a gente chegue nesses sistemas computacionais, né, de desenvolvimento, ali na química combinatória, as plataformas HTS, de High Throughput Screening, onde vai avançar na velocidade de obtenção, que vocês vão ver é nada diante do que a gente tem hoje. Então, eu tenho uma mudança do que chama-se de workflow, ou seja, da cadeia de desenvolvimento de um fármaco ou de um medicamento, e um aumento também vertiginoso do controle da qualidade do processo, senão a gente dá facilmente com o burro. Né? Então, eu costumo dizer para os alunos que a indústria informática, a indústria farmacêutica e a aeroespacial, elas estão no mesmo nível, porque elas produzem produtos e serviços em ambientes com o mesmo nível de exigência técnica e segurança. E aí, essa foto, eu coloquei desde o cachete ou do comprimido clássico a esses sistemas OROS, né, movido por fenômeno físico da pressão osmótica austroinderna, ao Zeppelin e ao Boeing 737, né? Aumentou-se aqui qualidade de vida, impacto social, etc. Mas qualquer problema no Boeing, o resultado negativo é muito maior no Zeppelin. Aqui é a mesma coisa. Então, por isso que, graças a mudanças regulatórias e o avanço das técnicas de quantificação, é que nós temos essa evolução. Então, eu vou resumir aqui, agora eu vou mais rápido, é uma coisa que eu não trabalho com isso, mas precisava colocar aqui, que é a questão de sair desses vetores terapêuticos para medicamentos biológicos, medicamentos não biológicos, mas que são utilizados nessa medicina mais moderna de precisão, como terapias-alvo, que são os NIBs e os MABs, né? A gente vê os imatinibs e vê vários outros medicamentos com a terminação em MAB. Os MABs são os anticorpos monoclonais, realmente uma grande transição na evolução e nos avanços de medicamentos. E os NIBs continuam sendo moléculas sintéticas, mas que conseguem chegar dentro da célula e produzir o seu efeito. Por exemplo, o caso do imatinib e o desatinib na leucemia mieloide, ou o rituximab no linfoma e o trastuzumab no câncer de mama. Então, veja que um sintético, o outro biológico, mas altamente já indo na direção da personalização do medicamento à la carte. E aí você tem o que hoje é o grande desafio, mas que já é realidade e que tem só que se aprimorar, e vai se aprimorar muito rápido, pelo exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, que talvez vocês já conhecem, mas que chamou a atenção do mundo todo. Então, estamos hoje na terapia gênica tradicional, trazendo toda a especialização da engenharia genética, da genômica, da metabolômica, e depois a edição genética, que é o que tem de mais moderna, com o CRISP, né, que são as tesouras moleculares, que são terapias da medicina, chamada de medicina avançada, que realmente revoluciona e é algo palpável e de grande futuro, apesar que os preços ainda são proibitivos. Então, tem o Zogerna, que muita gente já conhece, a amiloide muscular, bom, espinhal, e o outro tratamento, né, mais avançado, que é o CRISP, né? E o medicamento é o Casgevy.
Então, aqui é só uma lista para quem for ficar com essa aula, atualizando quais são os produtos biológicos de terapia avançada aprovados e utilizados atualmente, e vocês vão ver que vários, é o que a gente chama de terapia gênica em vivo, ou seja, usando um vetor viral, né, para diferentes, para atrofia muscular espinhal, como a gente falou ainda agora, hemofilia, etc. Então, são aquelas terapias gênicas em vivo, ou seja, aonde o produto vai ser carreado e vai fazer o seu papel ao chegar na célula, e tem aquelas terapias chamadas ex vivo, como a CAR, também já muito conhecida, hoje, aonde você faz essas modificações genéticas no laboratório e depois reintroduz no organismo. Então, agora, finalizando, eu queria que vocês olhassem, quem não conhece, esse produto chamado Rentocertib. E ele foi projetado para fibrose pulmonar idiopática pela empresa chamada Insilico Medicine. E é o primeiro fármaco totalmente descoberto e desenhado pela IA generativa e foi capaz de ser aprovado para seguir para os testes clínicos. Ou seja, ele foi pensado, ele foi desenhado e ele foi projetado completamente pela IA, com essas plataformas Omics, né, ligado à internet, com o machine learning, nas suas várias etapas. Aqui na apresentação, todas essas etapas aqui, elas foram realizadas, mas nem eu trabalho diretamente com isso, entendo um pouco, porque eu preciso entender, mas tudo isso aqui leva, eu vou resumir, o uso, aqui está tradicionalmente, já na produção de medicamentos, já na era moderna, né? O workflow tradicional e o do Rentocertib com a IA, internet das coisas, todas as ferramentas computacionais. Você tem todo esse processo aqui, até chegar à fase clínica, leva aproximadamente 5 anos. O Rentocertib levou apenas 18 meses. É uma redução enorme de tempo e de dinheiro. Os custos para você obter um produto pelo workflow tradicional é de 2 a 3 bilhões de dólares. Esse aqui deverá custar centenas de milhões de dólares, talvez não atinja 1 bilhão. Isso tem um impacto muito grande, isso é realmente uma mudança muito grande na obtenção. É lógico que os paradigmas de tratamento, né, essa visão alopática, ela continua, mas a obtenção desse produto, e ele hoje, em maio agora, 2026, ele entrou para a fase clínica 3. Foi sucesso na fase clínica 2A e entrou para a fase clínica 3, aprovada agora em maio. Então, isso é fantástico e eu acredito que a transição epistemológica do século XXI é, sem dúvida, a passagem dos medicamentos oriundos de ensaios populacionais, que é quase todos, para realmente a obtenção de produtos e terapias à la carte, onde você tem um tratamento que se aproxima mais do que Paracelsus falou e que Voltaire ironizou, né? E eu acredito muito nisso, porque cada vez mais os métodos alternativos evoluem, né, que são os NAMs, os New Approach Methodology, substituindo o animal, não simplesmente porque nós achamos os animais bonitinhos, porque respeitamos porque é uma ética, mas é porque esses sistemas, eles fazem coisas muito mais próximas, com reprodutibilidade maior em relação ao ser humano, ou seja, aumenta ainda mais a velocidade junto a todas essas ferramentas computacionais. Bom,
Então, finalizando de verdade, a expectativa de vida em anos mudou muito. Aqui, isso foi do professor Lauro também, que o Instituto Brasileiro de Geografia. Ela evoluiu consideravelmente, a gente sabe, graças a muitas coisas, mas uma das coisas também foi essa evolução do medicamento. Mas aí eu me preocupo, Raul. Por exemplo, eu estou vendo que, com tudo isso, a gente vai viver talvez 150, 200 anos, mas que seria 150, 200 anos se a gente não tiver o bem-estar? Então, tem uma outra coisa que faz parte do meu ofício, que eu estudo bastante, que são os produtos cosméticos. Então, essa indústria cosmética, a evolução da indústria, é uma realidade, é uma indústria que não tem nenhum problema ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, ela não sabe o que é recessão. Por quê? Porque aí está muito mais na área dos pós-graduandos. O professor Abraham Maslow criou essas pirâmides da necessidade, e os cosméticos, eles estão exatamente aqui, na necessidade de autoestima. Então, essas evoluções, ela tem que garantir bem-estar, saúde, mas também bem-estar social, e eu acho que a indústria de cosméticos, tirando os mais fraudulentos, ela é importante como, talvez, né, um medicamento, talvez com seu efeito placebo, no bem-estar, na saúde e no bem-estar das pessoas. E outra coisa, ultimamente eu vi um programa sobre as Blue Zones, né, sobre as zonas azuis, que esse pesquisador Dan Buettner, né, trabalhou tanto, e ele mostrou essas 5 regiões hoje consideradas zona azul, mas eu lembrei isso aqui só porque a entrevista de uma senhorinha nonagenária, quase 100 anos, muito lúcida, e ele pergunta à senhorinha, a senhorinha mostrando o que consome, sobretudo chás de diferentes plantas, ela usa de quando em vez, do dia a dia dela, e tudo. Ele olha para ela e diz assim: mas me diga uma coisa, desses chás e desses produtos todos, qual a senhora aconselha a usar diariamente? Ela disse: vinho. Então, gente, muito obrigado pela paciência de todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu termino com essa frase, porque eu assisti só uma, eu pude assistir do começo ao fim, que foi a do professor Alinando, da Univasf, aonde ele colocou a questão de que como é difícil você trabalhar na universidade, como é difícil você ser professor, como é difícil um bocado de coisa, mas que ele mostrou aquele laboratório maravilhoso, os trabalhos que ele faz, e ainda chega a gente só para reclamar. Então, quem só reclama, não traz para cada problema pelo menos 3 sugestões de solução, eu deixo também a mensagem de um neuro, né? Prêmio Nobel, que foi Ramon e Cajal, que é neurofisiologista, que ele diz: pior que a miséria da falta de recursos é a miséria da falta da vontade. Então, vamos em frente. Muito obrigado, Davi. Eu vou, sinceramente, sem nenhum... fora a amizade que eu tenho por você, o carinho, o respeito, mas foi uma das mais brilhantes palestras que eu assisti aqui. Olha que eu já assisti muitas palestras, viu? Porque você dá a luz de muita coisa que eu particularmente não conhecia lá da farmácia, sabe? Desde o início, que olha, eu saí daqui, eu conheci o pessoal da farmácia quando era estudante ainda, né? Aí eu fico imaginando o que vocês já não fazem lá e que talvez seja pouco divulgado dentro da universidade como um todo, para as outras áreas, sabe? Eu vejo muito se falar do SIM, bom, não vou, de outros laboratórios interessantes da universidade, mas pelo nível que você colocou, tudo, a parte que você estuda, porque provavelmente deve ser uma parte do que é estudado no departamento de farmácia,
sinceramente, eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Por isso. Há tanto tempo nós nos conhecemos, né? Mas sinceramente, a gente não tinha esse conhecimento de como você fazia essas coisas e faz essas coisas, né? Então, essas coisas da farmácia. Então, eu quero lhe dizer que, para mim, foi uma honra. Eu acho que para as pessoas que assistiram e que vão ainda assistir, vai ser uma palestra assim, de referência, não é? Para o que se pode fazer, o que se faz dentro da farmácia. Eu, normalmente, eu como tenho a pouca visão do que está, das mãos que são levantadas aí, provavelmente Joaci vai conduzir a fila de perguntas. Mas eu tenho algumas perguntas. Tem algumas muito simples que eu gostaria de fazer, mas eu faço a você mesmo depois que a gente sentar numa mesa para tomar vinho, viu? Mas eu fiquei com muita vontade de saber, por exemplo, né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu e a Armélia queríamos ir para a França, que tinha uma pessoa lá na farmácia que era o Pita, né? Que estava muito ligado à França, e a gente sabia de poucas pessoas. Eu me lembro também do passado, eu era estudante, tinha uma pessoa chamada Antônio Peixe, sabe, que era de lá e tal, mas eu conhecia pouco da parte científica, da parte da farmácia. Aí eu fico imaginando, né, quais foram as principais mudanças que você é de lá há tanto tempo na forma de produzir conhecimento farmacêutico, desde o início da sua carreira até os dias atuais? Isso é uma primeira pergunta. E outra coisa que me interessa bastante, né, a biofarmácia modificou a compreensão tradicional da relação entre formulação farmacêutica e eficácia terapêutica. Você já deu aí, já disse isso. Inclusive, eu mesmo não sabia e tomo. Então, esses comprimidos que têm duas camadas, ou duas ou três camadas, eles obedecem a essa maneira que você colocou aí deles agirem dentro do organismo, não é? Ou são específicos e tal. Porque eu tomo, por exemplo, eu tenho um remédio, se eu não me engano, é um remédio comum, que é o citoprofeno, né? que ele tem três camadas, né? Ok. Isso também. Bom, eu tenho algumas outras perguntas simples, né? Assim, até simplórias, mas eu vou deixar para os meninos perguntarem, né? Eu só quero novamente lhe dizer que foi uma honra, uma grande satisfação, né, ter ouvido a sua palestra e se você puder deixar os diapositivos para me mandar para os alunos e tudo, para eles verem com mais cuidado, eu agradeço muito, tá bom, meu querido? Muito obrigado, viu, Davi? Obrigado a você. Eu fico muito feliz. E aí eu vou deixar, Joaci, por favor, diga quem é que está na fila aí. Deixa ele responder. Viu, Davi? Vou tentar lá do departamento, da farmácia, de toda a entourage, como foi esse desenvolvimento até hoje, né? Foi isso? Isso. Bom, professor Ivan Pita foi meu professor, um grande nome da química medicinal, junto com Eliezer Barreiro, do Rio de Janeiro, que nos deixou há pouco, e outros nomes. Então, era uma pessoa, um carioca de voz mansa e muito conhecedor, e depois Sueli Galdino, esposa dele, continuou junto com ele,
mas ela também bem mais jovem, muito ativa. Ela teve um trabalho muito importante dentro da farmácia. Eles são do Instituto de Antibiótico, né? E a gente lá de farmácia, mas o Instituto de Antibiótico, entre beijos e tapas, sempre interagiram, né? Então, tinha um programa de pós-graduação que hoje virou PPGIT, lá no Instituto de Antibiótico, e tem o nosso programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. Então, eu, o Pedro Rolim, Ana Cristina, Gildo, nós fazemos parte de uma safra, que fomos alunos de Ivan Pita, do professor Antônio, que você falou, e de outros, e que nós seríamos, digamos assim, dentro da indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, eu diria que a gente estava entre a 2.0 e 3.0, porque quando a gente saiu, praticamente não existia o que existe hoje em termos de medicamentos. Existia muito a parte de análise clínica, de toxicologia, né? Tu sabe que a área farmacêutica é muito grande, mas medicamento estava bem aquém. Por exemplo, algumas coisas simples a gente não tinha aqui, né? Possibilidade de ver, que a gente foi ver só quando chegou lá na França, coisa simples. Por exemplo, como um cromatógrafo líquido mais simples, uma centrífuga refrigerada, coisas que se usa no dia a dia para desenvolver produtos. Então, eu digo para mim mesmo, e o público eu estou dizendo pela primeira vez agora, que eu acho que a gente somos assim um dinossauro mais jovem, que os nossos egressos, os nossos alunos, eles agora tendem, e é assim que deve ser pela lei da evolução natural, melhor, mas com a responsabilidade grande desse desafio do século XXI. Mas não é eles sozinhos que vão fazer isso, mas os nossos professores, e principalmente esses com a carreira ainda longa, e os nossos egressos, obrigatoriamente, têm que ser encaminhados, currículos reformulados, e o Brasil investir, e as universidades, os seus programas de pós-graduação, mandando esse pessoal para fora, como a China fez, a Índia fez, maciçamente, dizer, ó, a gente já sabe fazer liposoma, já sabe fazer... Agora a gente quer entrar na era do Rentocertib, de alguma forma, porque a gente já está lá atrás, mas dá para correr atrás. Então, eu considero isso, nós tivemos esses professores como Ivan Pita e outros, que eu reputo como os melhores professores, assim, mais antenados, né, dentro, que ajudaram a formar uma leva, que eu acho interessante, citei aqui alguns nomes, e que modificaram a cara da ciência farmacêutica, ou seja, principalmente a área de medicamentos em Pernambuco, e que tem contribuído com o Brasil. Se você vê esses poucos que eu falei, o que tem de alunos fora do país e no Brasil, trabalhando na indústria, nas universidades, com coisas que, graças a essa leva que chegou, a esses investimentos que a gente teve, a aquisição de metodologias que a gente pôde desenvolver, foram absorvidas. A coisa mais difícil é segurar as pessoas. Nós temos agora perdas assim muito difíceis agora de pessoas que estavam no fio aí dos métodos alternativos, e veio um dos grandes laboratórios do Brasil, lá em São Paulo, e não tinha como segurar, né? E é isso, faz parte. E durante muito tempo foi isso. Mas o que resumindo, essa sequência ela tem aumentado, porque tem novos grupos dentro do departamento de farmácia que já tem mostrado não só potencial, mas capacidade de expandir. E só fazendo uma comparação com o que você falou, com a informática, com 5, você tem que ver também uma coisa, que o homem é o homem e suas circunstâncias, né? Já dizia lá atrás o filósofo. A informática, ela foi e continua sendo a cereja do bolo, sem desmerecer a capacidade dos pioneiros aqui em Pernambuco, das pessoas de extrema capacidade e de muito trabalho, mas veja que se a mesma coisa, o mesmo perfil tivesse sido feito não só em Pernambuco, mas no Brasil, na área farmacêutica, nós não seríamos como somos, 94% dependente de fármacos, ou seja, de insumos
da China, da Índia, e muito menos também de medicamentos. Nós somos o terceiro maior consumidor de medicamentos e nós importamos 24%. Vê que defasagem na balança, assim, só para provocar. E a outra coisa que você me falou foi dos medicamentos. Então, na realidade, de forma bem direta, os medicamentos de liberação clássica, eles são aqueles que a cada 3 horas, dependendo da minha vida plasmática, a cada 3 horas, a cada 5 horas, a cada 4 horas, a cada 2 horas, eu tenho que tomar. Então, eles funcionam com aquela cinética de ordem 1, ou seja, a favor de um gradiente de concentração maior de um lado, aí ele chega na concentração plasmática ideal, que é ali na zona terapêutica, que começa já a partir dali, ou seja, ela atinge o Cmax, a concentração máxima plasmática, e ele já começa a ser distribuído e eliminado. Aí eu tenho que tomar outra dose. Os de liberação controlada, que foi essa grande mudança dos anos 50 em diante, na evolução dos medicamentos, esse de liberação de ordem 0, seja ele por via oral ou por qualquer outra via, ele mantém, em vez de fazer esses vales, eles chegam na janela terapêutica e ele mantém constante, seja por 4, 7 dias ou por 3, 5 anos, como é o caso dos implantes, por exemplo. Então, o que quero dizer? Que esses comprimidos, tá ligado, está dizendo que a bateria está acabando. Então, esses comprimidos, como o que você falou, eles podem ter um revestimento apenas gastro-resistente, que é justamente para evitar que o medicamento tenha um fármaco instável no suco gástrico ou é muito irritante. Ele tem um revestimento, que é um polímero, que ele vai se manter intacto esperando o esvaziamento gástrico. E ele só vai se dissolver no pH ou do duodeno, ou mesmo, no caso daqueles vetorizados, lá no cólon, lá no final. Esses produtos, eles não podem ser quebrados, porque se eles forem quebrados, adeus, né? Mudou tudo, né? Mudou toda a concepção, mudou todo o trabalho de séculos. E você pode ter problemas de subdosagem ou, o pior, de toxicidade. Okay. São vários, mas, como eu falei, você está falando produção e qualidade em termos de produção tecnológica ou de desenvolvimento terapêutico? Terapêutico. Então, assim, eu diria que, do ponto de vista terapêutico, um grande avanço se deu, por exemplo, com o surgimento lá dos produtos sintéticos e dos fitomedicamentos desenvolvidos tal e qual o produto sintético, né? Apenas utilizando ou um fitocomplexo, ou um fitofármaco, ou seja, ou um extrato, ou o fármaco isolado, ou seja, a substância vegetal que tem atividade isolada e purificada. Então, essa parte é um grande avanço para a gente ter produtos seguros e eficazes e que contribuiu para o grande avanço, por exemplo, no tratamento, porque o diagnóstico às vezes era bom, mas o tratamento era falha. Depois vem a biotecnologia, já como eu falei, DNA recombinante, a questão da insulina,
desses produtos recombinantes, né, que passam a ser produzidos em larga escala com efeitos muito bons. É o caso dos interferões, dos antibióticos, principalmente, né, esses interferões manifestam como produtos biológicos. E finalmente, dando um pulo, chegando aos dias atuais, esse padrão que hoje a gente tem de desenvolvimento biofarmacêutico, hoje é impensável você, na hora que vai pensar em planejar, por exemplo, Joaci trabalha na parte de química, de síntese orgânica. Ele diz, eureka, descobri um produto que eu testei aqui numas plantinhas e vi que ela inibe as mitoses, ou seja, é um potencial oncológico. Ok, mas sair daí para medicamento é um passo complicado. Agora está mais simples, né? Como eu mostrei o Rentocertib, mas a gente ainda vai continuar muito nesses passo a passo. Então, essa visão, esse desenho biofarmacêutico faz com que, na hora que você me entregue, eu não pense apenas no princípio ativo, mas eu quero conhecer tudo daquele princípio ativo do ponto de vista físico, fisicoquímico, que a gente chama de pré-formulação. Nos ensaios de pré-formulação, no planejamento, eu já estou pensando sobre o princípio ativo, mas já linkando com o potencial de cura, vamos dizer assim, ou seja, da patologia que eu quero atacar, e aí, com isso, eu já pensar na questão de eu vou introduzir aonde? Numa cápsula, num comprimido, numa cápsula revestida, num sistema nanoestruturado? Que vantagem tem uma coisa e outra para eu atingir a coisa principal em medicamento? Segurança e eficácia. Então, eu acho que essa visão biofarmacêutica foi um salto enorme. E, no final, agora, todas as técnicas analíticas que é capaz de a gente, cada vez mais, ter mais segurança dos fármacos, porque nós, hoje, somos capazes de determinar impurezas mínimas ou desvios de polimorfismo, que antes a gente não sabia, onde você, na rota sintética, tem duas substâncias, duas entidades que podem ter efeitos semelhantes, mas um pode ser mais tóxico ou menos tóxico, etc. Esse estudo de polimorfismo também é um avanço muito grande, que é feito pela um conjunto de técnicas calorimétricas, tá certo? Térmicas. Isso eu reputo também como uma coisa fantástica. E agora, finalmente, né, a gente está diante dos produtos biológicos. Eu mostrei o Rentocertib, mas antes eu mostrei aquele quadro onde você tem vários anticorpos monoclonais, você tem várias substâncias do tipo dos NIBs, né, que elas são capazes de agir muito mais na cura e com menos efeitos colaterais, porque eles têm alvos terapêuticos e eles chegam muito mais próximo do que a gente não chegava antes. Então, eu acho isso,